Bom, vamos começar com o webinar, né, sobre injector screen da Bosch. Vou começar apresentando o César, né, que ele é gerente de assistência técnica aqui na Lucas. Ele trabalhou 30 anos na Bosch, atendendo também no mercado latino-americano. Ele também é o treinador um dos treinadores do Lucas Training Center, que a gente irá inaugurar em breve. E, bom, ele basicamente vai fazer toda a explicação. Eu vou só ajudar um pouco mais fazendo algum aponte comercial no final da apresentação dele. E eu sou o Achiever, eu sou aqui Key Account Manager, eu fico um pouco gerenciando o que seria o escritório, né? Bom, o que eu queria falar para vocês primeiramente é que a gente tem uma caixinha de perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, de dúvida, podem escrever na caixinha de perguntas e respostas que no final a gente irá responder a todas as dúvidas que vocês possam ter. Então, com isso falado, eu acho, César, que você já pode começar com a sua apresentação. Espero que vocês aproveitem, gostem e qualquer coisa vão ter meu contato, que estava dentro da inscrição do webinar. E eu posso direcionar para o César ou para a pessoa comercial que irá atender vocês melhor. Obrigado. Ok, obrigado, Tsiber. Bom dia a todos, clientes, amigos, colegas de profissão. Eu vou apresentar para vocês aí os injetores CRIM. Nós vamos falar hoje dos CRIM Bosch, apresentando as principais falhas, desmontar, montar, alguns pequenos truques que no meio do caminho aí a gente aprende e é muito importante para a oficina. Então, vou começar apresentando aqui os tipos de CRIM que a gente tem, né? CRIM, a letra N em alemão significa veículos pesados. Aqui no Brasil, a gente está falando de veículos como caminhões, na maioria deles, tá? Então, eu tenho aqui as versões CRIM 1, CRIM 2 e CRIM 3, né? O CRIM 1, a armadura, como a gente chama, que é a parte da bobina, ela tem várias peças, tá? Ela tem uma mola aqui, ela tem um clipezinho embaixo em cima, formando uma só peça aqui. Então, esse é o CRIM 1. O 2 é uma armadurinha única, né? Embora todos tenham esfera, todos têm a medida, que depois eu vou falar para vocês, não? Que a gente faz aqui da armadura, podemos fazer através de indutância, ok? E depois a gente tem com duas peças o CRIM 3, mas aqui a gente está voltado para o Euro 5, ok? Então, vamos lá. A geração, a gente tem praticamente aqui 5 gerações. A geração 10, a geração 20, 33, 70 e 80, que é o CRIM 1, temos pressões aí de 1.350 bar, o 2 vai até 1.500, o CRIM 3.3, 1.800 bar, e o CRIM 4, 2.000 bar, e depois a gente tem o 4 também na geração 80 com 2.200 bar. Bom, o injetor fisicamente está aqui, e já desde o início eu coloquei aqui a arruela térmica, né? Porque surgem muitas dúvidas, né? Puxa, que arruela térmica eu vou usar? Qual é a espessura? Tem até que tem umas tabelinhas aí na internet, as pessoas fornecem essa tabela. Mas o ideal é eu colocar, se o motor sofreu uma retífica, as arruelas que vêm com o kit de retífica, porque eu tenho que levar em consideração o ângulo do jato e a profundidade. A profundidade se dá através dessa arruela. Quando eu ser bem assertivo aqui, seguramente eu vou ter um veículo que vai ter boa potência, claro, que com injetor em boas condições, boa potência, vai economizar, não vai ter problema de funcionamento e não vai fazer emissões, não vai soltar a fumacinha. Então, por isso eu coloquei aqui, muito importante, quando vocês na oficina forem fazer, né, ou fazer o recondicionamento, a remanufatura, qualquer coisa que você for fazer no injetor, sempre utilizar a arruela térmica indicada, conforme as retíficas que sofreu o motor, ok? E aqui eu coloquei uma situação que ela existe em todos os injetores, não é só o Bosch.
existe no Delphi, no Denso, no Bosch CRIM, no CRI, que é a indutância. Não se falamos muito na indutância, na resistência e no isolamento. Não? A indutância tem a ver com a medida, então você pode fazer uma medida com relógio, hoje tem dispositivos especiais aqui, não? A Lucas também vende dispositivo, relógio, e o curso do induzido, como nós chamamos aqui, é de 0,050 a 0,060 milímetros, ou seja, se não tiver dentro desse curso, qual é o problema que pode me trazer? É não dar os valores. Que valores a gente está falando aqui de indutância, né? Os valores de indutância, eles têm muito a ver com ponto de emissão e plena carga, que é quando vocês fazem lá no equipamento. E quando você está medindo isolamento aqui, você tem que ter um megômetro, não? E medir aqui do pininho da bobina até a carcaça. Tem que aplicar aqui 100 volts para você conseguir os valores, né? Então, a gente tem que conseguir aqui, no mínimo, né, 200 megabytes aqui, né? Aqui a gente mede em milihenry a indutância, mais isolamento, 200 mega no mínimo. Se tiver fora, o problema está na bobina, preciso substituir a bobina, tá? E falando em substituir a bobina, vocês vão falar assim, César, mas tem a bobina no mercado? Tem bobina no mercado. Nós, Lucas, vendemos a bobina para o injetor CRIM, ok? Então, vocês têm uma alternativa. Importante fazer essas medidas. E se eu não conseguir essa medida do curso do induzido, onde que eu corrijo? Geralmente, você tem uma arruelinha que você é grupo seletivo. Quando eu falo em grupo seletivo, é que eu tenho várias medidas para adequar e deixar dentro desse curso aqui. Quanto melhor eu deixar isso daqui, menos eu vou ter que mexer no injetor quando eu fizer o teste lá na bancada, ok? E aí eu coloquei aqui as fases de desmontagem do injetor, né? Ele é muito simples, não é difícil, né? Então, retirada da bobina, você precisa usar, aqui no primeiro quadrinho que eu tenho aqui, a chave correta, né? E se você tiver que usar um torque de desaperto, como a gente chama, de frouxar aqui, mais que 50, né, newtons metros, maior que 50, eu vejo já um problema no momento de recuperar, porque às vezes a carcaça sofreu um superaquecimento. Mas sim, eu posso tentar, né? Agora, depois, se não funcionar bem, com certeza, esse torque aqui, ele sofreu um superaquecimento no injetor como um todo. É um pouquinho mais complicado. Mas assim mesmo, claro, eu vou tentar. Eu sei que nas oficinas a gente sempre tenta, né? E aí, cuidadosamente, a gente solta, né, a bobina, vai ter uma molinha aqui dentro, tudo, né? Vocês estão vendo a molinha aqui. Alguns têm o calcinho aqui, alguns injetor CRIM, e outros pode ter em cima aqui. E depois você vai remover. Quando remover o grupo que a gente fala de armadura, o induzido, né? E esse aqui é o CRIM 1, porque ele tem, tudo está numa peça só aqui. Cuidado com a esferinha que está aqui dentro. Ah, César, mas se eu perder a esfera, a gente tem essa esfera para reposição? Temos a esfera para reposição, ok? O Lucas também vende a esfera. E tirar com cuidado, né? Fazer a retirada. E nesse caso aqui, eu vou recomendar para vocês, tem umas redinhas de fazer chá, vocês podem colocar a parte de cima, porque esse calço aqui ele é muito parecido com a parte de baixo, tá? E vocês podem colocar tudo isso nessa redinha de chá, para depois vocês colocarem no ultrassom para fazer a limpeza, ok? Aqui já é a remoção do CRIM da segunda e terceira geração, né? Também tem aqui o grupo de armadura, né? Tá aqui o induzido. Vocês vão retirar também um cuidado especial aí com esfera, com a capinha da esfera, né? Retira certinho aqui. Aí, o CRIM, voltando para o CRIM 1, é possível desmontar. Não é necessário desmontar aqui, mas se você quiser desmontar, não vejo problema. Enfia 2 pininhos por baixo aqui,
pode tirar essa molinha, pode tirar o calcinho e desmontar. Quando isso aqui está enferrujado também, é possível desmontar para que você limpe isso tudo em ultrassom, ok? Depois aqui a gente remove essa porca que está aqui, né? Um soquetinho Allen de 10 milímetros. A gente tem multidentes e tem aquele mais sextavado, né? Então, uma machadinha de torque, lá você solta para o parafusinho da retenção da válvula aí. E aqui também, vamos tomar bastante cuidado no momento da soltura, que se você ultrapassar 120 Newton-metros, também indica que o injetor ou foi instalado ou reparado do modo correto, ou alguém excedeu o aperto dessa porca aqui, né? Depois eu vou mostrar o aperto quando a gente for montar. E também um aperto excessivo aqui tem um mau funcionamento do injetor, ou seja, às vezes você não consegue as medidas, porque a porca estava muito apertada. Então, é importante a gente cuidar disso daí. Depois aqui, isso vale para CRI, para CRIM, para Denso, para Delphi, para todos, soltar a soltura do bico. Então, quando você vai soltar o bico, uma prensinha, você prensar aqui, para que a porca solte com facilidade, né? Então, aqui eu coloquei para vocês também os torques máximos de afrouxamento, como a gente chama. A porca capa do bico, 150 newtons-metros. A porca tensora da válvula, 120. O grupo magnético, não exceder mais que 50, né? E a conexão de entrada também, né, do filtro bastão. Aqui a gente pode testar, ver se não está obstruído, colocando um manômetro do teste de injetores convencionais. Vocês soltam o manípulo 1/4 de volta, e aí vocês fazem o óleo entrar aqui. Se por acaso o ponteiro mexer diferente de 0, é porque está obstruído. Alguns casos a gente consegue substituir, alguns casos não. No caso do denso aqui, a gente consegue também tirar daqui, tá? Já aproveito e faço um comentário aqui. A gente consegue trocar esse filtro de dentro. No caso dos Bosch, não, a gente precisa substituir quando a gente tem a condição de substituir e a conexão sai com facilidade. Tem alguns CRIM que é travado, né? Aí é difícil tirar aquele pininho para a gente soltar. Então, vamos tomar bastante cuidado aqui nesse filtro bastão, ok? Aí aqui, gente, vale para todos os sistemas aqui, todos. A retífica, ela vale somente para injetores Bosch, CRI e CRIM. A gente consegue retificar a válvula. E o que eu coloquei aqui para vocês é o básico, e vocês fazem aí a limpeza do ultrassom. Precisa ter um ultrassom de excelente qualidade, né? Que eu sempre digo aqui, gastar bastante no ultrassom para não gastar na célula de medição, né? Na célula de medição do equipamento, né? Então, mais limpo ficar o injetor, menos problema eu tenho com o óleo ISO 4113, que é bastante caro, é considerável hoje, um barril de 20 litros, a gente está falando aí de R$ 1.500. Então, é importante cuidar do óleo e fazer uma limpeza em um exame visual de todas as peças, né? Bobina, a válvula, e hoje a gente não escapa de ter um excelente microscópio, né? Na verdade, assim, mínimo de 40 vezes de aumento, para que eu possa ver as condições da válvula aqui, que eu consigo retificar essa válvula. A Bosch tem, né? Desculpem, o injetor é Bosch, mas a Lucas tem a maquininha para retificar. E vocês estão vendo aqui uma gama de peças que tem aqui. Na verdade, nós, Lucas, somos multimarcas, então a gente tem todas as peças Lucas originais para venda. Então, a gente tem o que vocês mais necessitam aí é aquele kitzinho, né, que a gente chama de kit de reparo, de válvula e também de bico, né? Hoje, você remanufaturar ou fazer um injetor na oficina, pode aproveitar a válvula, mas o bico, eu aconselho vocês não aproveitar nenhum bico, porque geralmente esses furinhos aqui, eles têm 12 microns, e ninguém consegue recuperar um furinho de 12 microns. Ele dá o que aqui? Ele dá
a direção do jato, o ângulo do jato na câmara de combustão e a profundidade do jato. Então, eu retifico hoje, recondiciono, remanufaturo na oficina. No caso, nós, Lucas, não recondicionamos, a gente só remanufatura. E aí mando com bico velho, e aí o motor tem um problema, né? Então, a melhor dos mundos aqui, né? O melhor do mundo que a gente vai falar, é trocar, substituir o bico, colocar um bico novo para a gente não ter problema. E falando da gente aqui, a gente é multimarcas e a gente tem todas as peças aí para fornecer no mercado. Eu estou falando de que aplicações? Eu estou falando do Bosch Cricrim, estou falando do Delphi Denso, VDO, Caterpillar, né? Até Perkins a gente tem aqui, por acaso, se alguém fizer Perkins, a gente tem as peças para o Perkins também, ok? Então, o recomendável é trabalhar bastante na limpeza, na inspeção das peças, né? Fazer uma inspeção visual muito boa, para depois, quando a gente montar, né? A gente ter a certeza de que fez bem a montagem. Aqui, eu coloquei alguns detalhezinhos que é bem importante. A gente tem ferramentas para isso, né? Nós temos uma caixa de ferramentas para cada um, né? Para CRIM, para CRI, para Denso, né? A gente tem ferramentas. Mas você, às vezes, fala assim, pô, César, eu não tenho ferramenta, gostaria de montar. Então, tem uma alternativa aqui com umas ferramentinhas de nylon para que você possa montar aqui. Para tirar, você pode tirar com uma pinça pontuda, uma chave de fenda com ponta, e cuidado para não estragar, né? E aí, aqui vai a minha recomendação. Cada vez que eu montar, desmontar, mas o kit... Puxa, eu só usei esse kitzinho aqui das duas arruelinhas que vai no fundo para a vedação da válvula. Eu usei, é novinha, aqui faz 5 dias que eu usei, voltou o bico, vou usar a mesma. Não, sempre substitui o kitzinho lá, o reparinho, além de ser barato, eu não tenho dor de cabeça, né? Sempre utilizando peças originais. Nós também temos o selinho aqui, a Lucas tem esse selinho aqui, ok? Então, a gente desmonta, a gente monta, né? Agora, na montagem, precisa colocar a válvula, e aí a gente precisa ter ferramenta para não bater, porque senão, se a gente bate aqui, uma das causas para gerar retorno é a válvula, ok? Tanto a válvula esfera e o assento da esfera, como o vástago, né? A hastezinha que veda na válvula. Eles são casados. Não é possível colocar a válvula de uma e a haste da outra. Uma vez que eles são feitos, eles têm folgas também milesimal aqui, né? E colocar a válvula, né? E depois que você colocou a válvula, você está vendo aí a sequência de colocar a esfera. E aqui tem um outro detalhe, né? É possível fazer essas medições antes de colocar no equipamento. É possível. Eu posso fazer essas medições através do quê? Nós temos uma ferramenta, né? EDR 720, que é um robozinho que a gente faz as medidas e depois, quando colocar no teste, está bem próximo dos valores. Mas você fala assim, não, eu vou montar aqui e ver o que dá, tentativa de erro e acerto. Também é possível, tá? É possível você fazer isso. Mas se você tiver precisando de uma ferramenta, de um robozinho, antes de colocar no equipamento, eu vou ter mais assertividade, ok? Depois aqui, a porca, e aqui eu tenho os torques, né? Dessa porquinha aqui, geralmente o torque final aqui, a gente vai dar um aperto aqui de 60 newtons, 65 newtons, não mais, na gente colocar isso daqui. Alguns têm aperto em ângulo. César, eu posso apertar em ângulo? Sim, é a melhor posição, mas se eu não apertar em ângulo, eu posso usar como base aqui para os CRIM 60 Nm? Pode usar, que vai funcionar. Não ultrapassar muito isso, não apertar muito e não deixar solto, porque senão depois a possibilidade de retorno também é bastante alta. Mas a gente tem os torques, e aí quem puder usar o torque em ângulo é a melhor solução. Quem tem um torquímetro de boa qualidade, a gente também tem torquímetros para venda aí, digital também é mais precisão dos torques, ok? Então, aqui eu estou falando do parafuso de retenção da válvula de montagem, né? Então, aqui do CRIM 1 eu estou montando, aqui você vê o CRIM 2 também. Os dois é fácil de montar, não é nada difícil. E aqui,
colocar os calços corretos, também o robô que a gente tem faz estas medidas aqui, tá? Você já leva pré-ajustado, né? Certifique-se também de que o calço esteja numa boa condição, que não está enferrujado, e use peças, sempre que possível, original. No CRIM 2, a armadura aqui é peça única, né? Os componentes também são inseridos quase aí no mesmo tempo. E aqui eu tenho uma situação bem interessante, mesmo que o bico seja novo, hoje você tem várias marcas no mercado, mas a minha sugestão para que você faça um reparo de maneira mais assertiva é você medindo o fluxo hidráulico, né? Está aqui com o injetor. Você fala, César, quanto que dá? Depende do fluxômetro que você tem lá, mas você mede um injetor novo e depois você vê o fluxo para todos eles. É importante verificar. Mas mesmo novo, eu preciso medir o fluxo? Porque é possível que venha uma peça com defeito, é raro. Eu estou falando dos grandes fornecedores, que somos nós aí, no caso Bosch. É possível que venha com defeito, é possível. Então, medir o fluxo é bem importante para que eu me certifique que o injetor vá bem. E depois aqui o torque da porca-capa, também é importante, e a mesma maneira eu faço o mesmo procedimento de desmontar. Agora que eu estou montando, eu vou colocar também, vou apertar aqui o injetor e vou dar o torque de aperto na porca-capa, aqui também, né? Aí, a gente tem a montagem do 2 e do 3, né? O calcinho, geralmente, ele vai aqui em cima, né? A molinha da armadura. E aqui na bobina, esse número aqui tá meio equivocado. Isso aqui é para porca, tá? Talvez eu até me equivoquei aqui. Geralmente aqui de 35 a 40 newtons na bobina, não mais, né? O denso geralmente é 30 newtons. Então a gente aperta sempre usando o torquímetro, ok? Aí você vai falar para mim, César, mas no equipamento, que equipamento que você tem? Não importa o equipamento se você já tem, importa se você for um candidato a um LRF, né, que eu vou explicar um pouquinho do conceito, que é a pessoa que vai remanufaturar a oficina, que vai remanufaturar esse injetor e colocar na caixa Lucas para comercializar, ok? Então, aí sim, ele vai fazer o LRF, ele vai fazer remanufatura. Aqui eu posso falar de bomba, posso falar de injetores, de unidades. Então, se ele vai remanufaturar, tem que seguir alguns procedimentos. E aí nós vamos exigir que o equipamento seja Lucas. Né? Mas quem fabrica? Vocês não fabricam equipamento. A gente tem fornecedores. A gente tem vários fornecedores aí dos equipamentos. E na verdade, aqui, o que eu vou fazer lá no injetor, no teste, quando eu colocar no teste, né? Primeiro, estanqueidade. Então, eu tenho que ter um equipamento que me forneça mínimo 1.400 bar, né? No injetor, claro, se o injetor é 1.350, com 1.100 bar que vai ser feita a estanqueidade, ok? Para fazer a estanqueidade lá. Essa é a primeira coisa que eu tenho que me certificar, né? Segundo, quando eu fiz a remanufatura, quando eu fiz o injetor, obrigação, a ponta, né, que a gente fala na oficina, o bico, sempre novo, né, para evitar alguns problemas no motor. A válvula, se você tem uma boa retífica, consegue retificar e depois medir a estanqueidade entre a esferinha e a válvula, e você consegue medir a estanqueidade da haste e a válvula, e está ok, sem problemas, você pode montar. Porque os principais problemas que a gente tem é o excesso de retorno. E esses excessos de retorno, eles vão dar pela carcaça, pela haste e válvula e pela esfera e válvula. Ok? Esses são os principais problemas que a gente vai ter aí. E César, o que eu vou fazer de medidas, né? O que esse equipamento vai dar para mim de débito, né? Débito é o óleo que a gente fala, né? Quanto de óleo vai ficar, o que as medidas vão fazer?
Ele vai fazer, primeiro você vai fazer estanqueidade, depois você vai fazer plena carga, depois você vai fazer ponto de emissão, depois vem pré-injeção e marcha lenta. Aí aqui eu estou colocando para vocês, né? Esse aqui não é muito comum que tenha uma pecinha inteira. Geralmente é o GDV que a gente fala. Isso aqui é DRST, chamamos, e quando tem que substituir essa peça. Essa peça também é grupo seletivo. Quando tem a arruelinha lá e o alojamentinho da arruelinha, né, junto com o bico, a gente chama de DGV, que é o que a gente mais tem hoje. Isso aqui no passado ele foi trocado porque a gente tinha um desgaste, né, na agulha do injetor chamado scuffing, né? Era um nome dado a esse defeito, que era um desgaste lateral da agulha. Por isso, aí, o fabricante substituiu pelaquela pecinha DGV que tem aquele calcinho. Ali é onde eu vou ajustar o plena carga, tanto na pecinha como no calcinho que tem aqui. Ah, César, onde eu vou ajustar a medida do air gap e que a gente vai fazer a indutância? É no calcinho que está aqui, tá? Então, eu vou ajustar o air gap, e o que o air gap vai me dar? É onde eu vou ajustar aqui a plena carga, também vai mexer aqui, e o ponto de emissão nessa arruela aqui, ok? E a pré-injeção, nesse caso aqui, eu estou falando de um CRIM 1, ajusta nesse calço que está aqui. E a marcha lenta, a gente ajusta a tensão desta mola que está no bico. Ok? Então, esses são os pontos que a gente vai ajustar. Claro que você vai assim, César, mas se eu fiz todas as medidas no robô, vai dar 100%. Não vai. Ah, mas por que, César? Porque o robô não é eficiente. Não, porque lembre-se que essa carcaça que você está ou recondicionando ou remanufaturando, essa carcaça ela é usada. E com o tempo, ela vai tendo seus desgastes natural. Mas que tempo? Sei lá, porque como, sei lá, depende do óleo diesel, da manutenção que o nosso caminhoneiro, o nosso cliente tem do veículo. Ah, então é possível que com 50 mil esse injetor já esteja deteriorado, já não funcione mais? É possível, depende do óleo. Ah, mas também ele pode durar 350, 400 mil? Pode, se a manutenção for correta. Então, a gente tem muitas variantes a respeito do equipamento de injeção, porque é de acordo com a manutenção do cliente, ok? E aqui eu coloquei para vocês quanto é importante isso daqui. Parâmetro de ajuste do injetor, né? Então, a medidinha AH, o que é AH? É o curso do induzido. Se eu mexer 1 micro no calço, o valor de VL, que é chamado de plena carga, vai acrescentar 0,21. Emissões, 0,31. VE, que é o valor de pré-injeção, 0,13. De marcha lenta, 0,046, vai mexer pouco. VE2, geralmente eu posso ter 2 pré-injeção, 2 pós, né? Ou uma pré, uma pós. E vai dar 0,2. Então, essa tabelinha aqui, ela é muito importante. O valor de air gap, 1 micron. Então, para vocês verem o quanto é sensível nos detalhes. Ah, se eu mexer 5 micros aqui, César, quanto que vai dar? Ah, vai dar 2 milímetros cúbicos. Então, é importante essa relação. As molinhas aqui do valor de VFK, que eu falei para vocês, deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Que é o VFK, que vocês estão vendo aqui, é em newtons, que é a força da mola. O DFK, que é a mola da marcha lenta também, aqui a mola de cima da bobina, molinha de baixo, também vai modificar. Então, é importante que eu faça as medidas de acordo com as originais, para que depois lá, o que eu mexer, vai mexer nos outros ajustes, porque isso aqui é um eixo só. Tá? Então, embaixo, DFK, em cima, é VFK, V e D, ok? Só para vocês terem uma ideia desse quadro aqui, da influência que tem os calcinhos da mola, que a gente não dá muita importância. Então, o que eu falei para vocês, geralmente eu deixo numa bolsinha de chá essas pecinhas aqui de cima para não misturar com a de baixo. Ah, César, mas tem umas que são muito diferentes, mas tem umas que são muito parecidas. E na correria do dia a dia, a gente pode cometer erros, sim, tá? Só para facilitar um pouquinho a nossa vida. Ok, senhores, agora eu vou falar um pouquinho
de conceito, né? Porque as pessoas perguntam muito para mim. Ah, César, Lucas vende peça? Também. Mas o que é a Lucas, né? O que a Lucas faz hoje no Brasil? Então, a gente tem um conceito de oficina para remanufatura de produtos. Que produtos são esses? Bomba, a gente tem injetores, a gente tem unidades UI/UP, que a gente pode fazer a remanufatura. César, a Lucas tem peça para isso. Tem peça para isso. Então, a gente tem um conceito. A gente tem peça, a gente tem oficina, a gente tem treinamento e a gente tem centro de treinamento agora, aqui em Indaiatuba, que é uma parceria feita com a 2R, ok? Então, isso a gente tem que levar bem em consideração, porque nós temos um conceito amplo, que é equipamento, peça de reposição, e aí você fala assim, mas César, a Lucas também tem equipamentos? Tem equipamentos. A Lucas tem uma assessoria para que eu possa fazer isso? Com certeza, 100%. Nós temos, hoje somos 2 pessoas no Brasil que vamos instalar os equipamentos, que vamos consertar, que vamos dar consultoria, que vamos dar treinamento para vocês se transformarem numa LRF. Ah, César, o que precisa? Mínimo eu preciso um equipamento para testar. Mas, César, eu já tenho todas as ferramentas para montar e desmontar. Preciso comprar ferramenta nova para montar e desmontar? Não. O que você precisa é um espaço limpo, como a gente está mostrando aqui, adequado, né? Isso aqui é em Campinas, eu estou em cima dessa oficina que está aqui, que é do seu Tadeu e do seu Clóvis, né? Eles têm essa oficina aqui, e eu estou em cima, no escritório aqui, alugado. Mas eu preciso uma fachada? Não necessariamente. Se você tiver uma oficina bem limpa, identificada, com o equipamento certo, comprando as peças Lucas, treinado, você pode ser uma LRF. Então eu posso investir e você treina os meus funcionários? Sim, é verdade. Nós treinamos também, tanto isso a gente vai no lugar que a pessoa está, ou ela vem fazer treinamento aqui na 2R. A gente tem uma parceria com dos grandes treinadores do Brasil aí, né, que vocês conhecem, que é o Helder. Então, a gente tem todos os dos equipes, como o Lucas, tem um espaço fantástico aí, um dos melhores centros de treinamento, com recurso, com todos os recursos, com todas as ferramentas. Então, a gente não é só que vende peça. Você quer comprar peça? Pode, você compra peça das LRF. A gente tem hoje praticamente 10 LRF no Brasil. E as peças, e a gente fornece. Eu queria um robô, queria um equipamento. Não tem problema. A gente vende, porque isso faz parte de um conceito. Mas, César, eu não quero ser LRF, quero comprar um equipamento. A gente vende equipamento também. Mas e o treinamento? A gente tem treinamento também. Mas eu posso comprar peça, só que aí é diferente. Você não vai ter o desconto de uma LRF. Depois a minha colega Altziber, colega e chefe Altziber, vai explicar a vocês como funciona isso, tá? Então, só quem tem um desconto de LRF é quem é realmente LRF, que é a gente pode dizer assim, uma credenciada Lucas. E aí você fala assim, não, César, porque nós temos a concorrência muito forte, né? E vocês sabem do que eu estou falando, que ela mesmo remanufatura seus injetores. Nós não. Nós, Lucas, além de que fornecemos as peças para você fazer essa remanufatura, nós também te damos todas as condições e você vai comercializar. Você mesmo vai fazer a remanufatura com garantia de 6 meses, garantido pela Lucas. E aí você vai poder colocar essa peça que você remanufaturou, e aí estou falando de bombas, unidades, injetores, na caixa Lucas, e você vai vender para o mercado, ok? Então, assim, a gente tem um conceito pronto, né? Quase praticamente, nós somos os únicos que temos esse conceito de venda de equipamento, peça de reposição, treinamento, né? E a gente aqui está em espanhol, desculpem, mas deu para entender bem o conceito. Se vocês não entenderem, vocês podem perguntar para nós, a gente explica tudo novamente, ok? Senhores, então aqui
muito obrigado pela assistência e eu deixo agora vocês com a Altzibir, que vai se falar um pouquinho da parte comercial. Obrigado. Na verdade, César, acho que você acabou de explicar tudo já. Mas, bom, eu reforçando um pouco o que o César falou, né? A gente tem um projeto bem interessante aqui no Brasil, onde tentamos um pouco abraçar todas as necessidades que tem no mercado. Como o César pontuou, né? A gente está oferecendo componentes, nós temos um catálogo que reúne mais de 10.000 referências e a gente atende os principais sistemas do mercado, EUI, HUI, Common Rail, com as principais marcas, né? Delphi, Siemens, Denso, Bosch, obviamente, né? E agora também estamos com Caterpillar C719 e Perkins C6. A gente tem um time que está em contínuo desenvolvimento justamente para conseguir atender este mercado do jeito mais eficiente, né? E a gente está, como bem César comentou, né, nessa construção da rede própria aqui no Brasil, onde estamos na procura de parceiros regionais, onde esses parceiros regionais, obviamente, né, eles ganham poder ser parte da Lucas, que é uma marca bem reconhecida no mercado, com uns 140 anos de história, e ao mesmo tempo ganham uma exclusividade e acesso a todo o portfólio de produtos que a gente está oferecendo, né? Que vai desde os componentes até os equipamentos, passando obviamente por os treinamentos, né? Porque a gente sabe que é muito importante neste sector continuar tendo uma formação contínua, né? Inclusive agora em julho iremos ter inauguração de nosso centro de treinamentos aqui em Indaiatuba. Então, bom, eu acho que você César falou um pouco tudo, então eu não quis repetir as mesmas coisas, né? Mas, bom, uma das coisas que eu quero comentar é que se vocês tivessem interesse, né, em saber mais sobre o projeto, saber como funciona, investimento, qual que é os nossos produtos em específico, eu preciso isto, vocês têm. Tipo, vocês podem entrar em contato comigo, que nesse caso eu irei redirecionar, né, a pessoa que pode atender vocês regionalmente, dependendo do lugar onde vocês estiverem. E a gente fica aqui à disposição um pouco de todos vocês. Depois deste webinar, eu posso falar aqui para vocês que com certeza que iremos entrar em contato para, bom, ver o que vocês acharam, se vocês têm algum tipo de dúvida sobre o webinar que a gente possa resolver. E tendo falado isto aqui, vou passar a responder algumas perguntas. Eu estou vendo aqui o Samuel está nos perguntando se dá tempo de mostrar em funcionamento uma bancada. Desculpa. Dá tempo de mostrar em funcionamento uma bancada em um teste completo de um injector. Bom, na verdade a gente poderia mostrar, né? Só que para isso teríamos que ver no equipamento físico. Altzibir, da Sim. onde é esse cliente? É de perto? Acredito que não, infelizmente. É de Maceió. Ah, de Maceió. O que a gente Neste pode caso, fazer é gravar um vídeo curto, né? E enviar para ele. Ou, né? Samuel, se você quiser, obviamente, vou pegar seu contato. A gente tem duas opções para você ver esse teste. A gente tem a opção de gravar um vídeo aqui. Por exemplo, o César mesmo, como ele falou, está acima do laboratório. Então, a gente poderia até enviar esse vídeo para você ver como que funciona. Ou a gente tem um parceiro que, bom, ele não é uma LRF 100% instalada, mas ele está começando a implementar, né, o projeto mesmamente. Ele é de Feira de Santana, em Bahia. A Bahia. O Giovanni, Então, ok. então tem essas duas opções, tá? De qualquer jeito, vou pedir para o César, bom, o César já está sabendo aqui, ele gravar o vídeo e a gente vai te enviar, tá? Porque, como eu falei, iremos entrar em contato com todos vocês. Ok, Altzibir também tem uma pergunta aqui. A pessoa me perguntou, porque eu expliquei que o injetor tinha o DRST, que é a pecinha maiorzinha, para regular o débito na carga, e tem o DGV, que tem o calcinho. Ele falou para mim, César, eu posso substituir um pelo outro? Na verdade, não, porque vai alterar um pouquinho as características. Ah, César, mas aí eu vou falar para ele, um pouquinho de desgaste
numa lixa, é possível. Não é recomendado, mas não vai matar o injetor, né? Vai tirar um pouquinho da cimentação da peça, mas é possível, sim, um pequeno retrabalho de microns, é possível, mas substituir, melhor não, porque alteram as características, ok? Isso aí é o Wesley, lá do Paraná, ok, Eu Wesley? Um tenho, abraço forte, depois a gente entrar em contato. eu E tenho aqui depois eu tenho uma outra, mais eu uma tenho outra. outra pergunta, tá? Vou perguntar Por aqui. favor, pode fazer. O que sería o kit de rectifica das arruelas térmicas? Sería arruelas con medidas diferentes? Sim, exatamente. Cada injetor tem uma medida da arruela, porque essa medida vai fazer com que o injetor vá mais para baixo ou ele suba mais. E não é ideal colocar uma medida que não corresponda, porque senão eu mudo o ângulo de injeção da câmara e é possível até danificar um motor. Então, busca saber, que nem eu disse, né, na internet às vezes tem algumas tabelinhas, tem alguma coisa, eu posso até ajudar depois, vou enviar para essa pessoa também, algumas medidas que a gente usa aí no mercado, tá bom? É importante No, colocar perfeito. a arruela ideal, a arruela térmica correta, com a medida correta. Perfeito? Eu tenho Mais aqui uma? mais uma última pergunta, tá? Uhum. Quando monto o injector na morsa de desmontagem, tem um toque limite ou indicado para apertar a ponteira para soltar a porca? Sim, tem um torque limite. A pressão que você faz pode ser 70 newtons que você aperte ela. E para que você solte a porca, se ultrapassar já de 50, 60 newtons para soltar, toma cuidado, porque esse injetor sofreu, ou às vezes ele já vem fazendo ele há muito tempo e a carcaça já está comprometida. Mas nada do que você não possa tentar recuperar. Se você vê que dá muito retorno e você já colocou válvula nova, o bico é novo, aí precisa sim substituir a carcaça, ok? Não, perfeito. Ok. E No qualquer momento dúvida não que temos mais vocês tenham perguntas. posteriormente, por favor, podem enviar as dúvidas, entrar em contato comigo, com o Tzibir, com o Ulisses, que a gente responde também as dúvidas técnicas, porventura, que as oficinas têm, ok? Não, perfeito. Eu agradeço a todos pela participação, como eu falei. Depois iremos entrar em contato com vocês para ver o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de conhecer mais sobre o projeto. Bom, eu agradeço a todos pela participação, pelo tempo, e por nossa parte é isso aí. Muito obrigada. Tá bom, eu também, da minha parte, agradeço aos clientes, amigos, mecânicos, né? Todas as pessoas aí que nos deram essa assistência. Muito obrigado e estamos sempre às ordens. Obrigada a Abraço a todos. Tchau, todos. tchau.